Em 1531, aconteceu um fato que mudou para sempre a história de um povoado que hoje é conhecido como México. Um dos maiores mistérios de fé de todos os tempos. A ciência tenta achar uma explicação, mas até hoje não conseguiu. Tudo começou quando o índio Juan Diego disse ter visto uma senhora em um campo próximo à cidade do México. Segundo o Vaticano, a Virgem Maria apareceu 4 vezes a Juan Diego e mais uma vez a seu tio Juan Bernardino. A primeira aparição aconteceu na manhã de 9 de dezembro de 1531, quando Juan Diego teve a visão de uma senhora que se identificou como a Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus. A senhora pediu que uma igreja fosse construída naquele local em sua honra e orientou Juan Diego a procurar o arcebispo da cidade do México, o que Juan Diego obedeceu. Porém, nesse primeiro encontro, o índio não recebeu crédito pelo seu relato, pois o arcebispo não acreditou em sua história. Então, Juan Diego, muito entristecido, tentou conversar mentalmente com a senhora, pedindo auxílio, pois não havia conseguido cumprir sua missão. No mesmo dia, ele voltou a ver a Virgem Maria pela segunda vez, que pediu que ele não desistisse e continuasse insistindo. No domingo 10 de dezembro, Juan Diego conversou com o arcebispo pela segunda vez, que pediu que Juan Diego trouxesse uma prova da identidade da Virgem e autenticidade da aparição. No mesmo dia, a terceira aparição ocorreu quando Diego voltava para Tepeyac. Juan Diego relatou à Virgem o pedido do arcebispo e a Virgem consentiu em fornecer uma prova. No dia seguinte, 11 de dezembro, tio de Juan Diego ficou gravemente doente e Juan Diego teve que ajudá-lo, se concentrando somente em seu bem-estar. Nas primeiras horas da terça-feira do dia 12 de dezembro, a condição de Juan Bernardino piorou muito durante a noite. E Juan Diego parte em busca de um padre para ouvir a confissão do enfermo. Para evitar ser atrasado por qualquer que fosse o acontecimento, Juan Diego escolheu uma outra rota ao redor da colina para evitar contratempos. Porém, a Virgem o interceptou, fazendo assim sua quarta aparição. Então, a Virgem perguntou a Juan Diego onde ele estava indo e ele explicou o que tinha acontecido. Então, a Virgem assegurou-lhe que Juan Bernardino já estava recuperado. Ele disse para subir o Monte Tepeyac e colher as flores do seu cume. Estranhamente, esta colina era feita de solo estéril e fazia frio, pois era inverno. Juan seguiu suas instruções e, muito surpreso, ficou quando encontrou rosas castelhanas, não originárias do México, florescendo ali. Quando Juan Diego voltou com as flores, a Virgem as organizou no manto de Juan Diego e concebeu a prova que havia sido solicitada pelo arcebispo. Quando Juan Diego chegou ao palácio do arcebispo e abriu o manto, as flores caíram no chão e no tecido estava estampada a imagem da Virgem, que posteriormente recebeu o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. O arcebispo finalmente
se convencera sobre o fenômeno e a história pôde prosseguir de acordo com os pedidos de Maria. Acompanhe comigo os fatos milagrosos sem explicação sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. O manto que Juan Diego usava durante as aparições é a maior prova da veracidade do fenômeno da existência do mundo espiritual. Tudo sobre ele indica, como a própria ciência atesta, que não se trata de uma produção humana. Por várias vezes, o tecido foi analisado por cientistas e diversos testes foram feitos. Porém, a conclusão é sempre a mesma. A imagem não foi pintada. O material usado não é da terra. E a perfeição dos detalhes da imagem não pode ser atribuída ao ser humano, especialmente a alguém do século XVI. Feita principalmente de fibra de cacto, a tilma era tipicamente de muita baixa qualidade e tinha uma superfície áspera, tornando-a muito difícil de usar. Ainda mais para pintar sobre ela uma imagem que perdurasse. Entretanto, a imagem ainda se conserva intacta, e os cientistas que a estudaram insistem que não se utilizou nenhuma técnica para adequar a superfície. A superfície onde a imagem está estampada, no entanto, é muito suave, assemelhando-se à seda. A parte onde a imagem não está segue sendo áspera e tosca. Mais ainda, os peritos em fotografia infravermelha que estudaram a tilma no final da década de 1970 determinaram que não havia traços de pincel, dando como resultado uma imagem que foi plasmada toda ao mesmo tempo. Isto, junto com uma qualidade iridescente, de mudar ligeiramente de cores dependendo do ângulo que uma pessoa veja, e o fato de que a coloração da imagem não demonstra elementos animais ou minerais. Corantes sintéticos não existiam em 1531. O que gera ainda mais perguntas aparentemente impossíveis de responder. As 46 estrelas impressas no manto representam exatamente as constelações vistas no céu na noite de 12 de dezembro de 1531. Por fim, temos o anjo, representado com asas de pássaros típicos da região da Cidade do México e que anunciam a junção entre a terra e o céu. Detalhes que comprovam a origem não humana da imagem impressa no manto. Ela só poderia ter aparecido ali através da intervenção de uma entidade espiritual, pois nem mesmo sua estrutura química aponta para elementos acessíveis ao ser humano e que estejam presentes na composição do planeta. E por final, o mais misterioso dos fatos, que foi descoberto recentemente. Conforme as técnicas e instrumentos científicos avançados permitiram a análises mais profundas. O oftalmologista peruano Dr. José Alti Tosman se concentrou em estudar os olhos da Virgem de Nossa Senhora de Guadalupe, utilizando a técnica de magnificação de 2.500 vezes. Ele identificou o reflexo de até 3 indivíduos em ambos os olhos da Virgem, com proporções diferentes,
exatamente como aconteceu quando o olho humano reflete uma imagem. Essa simulação é impossível de ser produzida através de uma pintura, especialmente em uma época antiga e quase sem recursos. Essas imagens, que estão refletidas nos olhos da imagem, parecem ser capturadas do exato momento em que Juan Diego desdobrou o manto diante do arcebispo Zumarraga e das demais pessoas presentes na ocasião. É ou não é um fato misterioso? Deixe seu comentário. Por isso, eu sempre digo, há mais mistérios entre o céu e a terra que jamais o homem vai solucionar. Se você gostou deste relato, dessa história, não se esqueça, deixe seu joinha, se inscreve aqui no Mistérios.com. E se você tem um relato, uma história misteriosa, quer compartilhar com a gente, no final está aparecendo o nosso e-mail. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.